Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso 12º vídeo de uma série de 24, intitulado Porque Ele é o Messias, onde sempre mostro uma profecia no Antigo Testamento a respeito da primeira vinda do Messias e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você porventura ainda não viu os vídeos anteriores a este, recomendo que você os assista clicando no card acima. Existem vários outros estudos também aqui no canal sobre outros assuntos. E nesse vídeo, a profecia mostra que o Messias seria zeloso do templo. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, eu posso fazer um estudo com maiores detalhes também, lembrando que também o vídeo ficará um pouco maior. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e quando tiver vídeos novos, o YouTube vai com certeza lhe avisar. E que assim possamos todos estar juntos perante o Eterno. A profecia que leremos hoje no Antigo Testamento, que também é chamado de Bíblia Hebraica, está no Salmo 69, verso 9, e diz assim: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O santuário é o objeto de zelo do salmista. Davi demonstrou seu zelo ao trazer a arca para o Monte Sião. Ele desejou construir uma casa permanente para o Eterno, ali mesmo em Jerusalém. No entanto, Deus não permitiu que assim ele o fizesse. O primeiro templo ele foi feito durante o período mais próspero da história de Israel. Tão grandes armazenamentos de tesouros, por exemplo, exatamente para este fim eles foram acumulados pelo próprio rei Davi. E até a planta da sua construção, que por seu filho Salomão foi construído, e tudo ali foi feito por inspiração divina. O cumprimento dessa profecia nós encontramos em João, capítulo 2, dos versos 13 ao 17, que diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Na época de Jesus, durante a semana da Páscoa, muitos se reuniam em Jerusalém. E como sempre, eles tinham sido instruídos a fazê-lo. E eram vindos de todas as partes da Palestina e mesmo até de terras distantes. Os pátios do templo, eles se enchiam de uma multidão de pessoas. E não só daqueles que tinham o desejo ardente de adorar ao Eterno, de estarem perante o Eterno. Muitos não podiam levar consigo os seus sacrifícios e que deviam ser oferecidos ali em símbolo do grande sacrifício. E para a comodidade dessas pessoas, eles compravam e vendiam animais no pátio exterior ali do templo, né, na parte exterior. Ali se reunia toda espécie de gente, todo tipo de pessoas para comprar as suas ofertas. Ali se trocava também dinheiro estrangeiro pela moeda do santuário.
Os mercadores, por exemplo, eles exigiam altos preços pelos animais ali vendidos e dividiam, obviamente, o lucro com alguns dos sacerdotes e os principais. E assim eles enriqueciam às custas do povo. Muitos ensinavam que, se não oferecessem os sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre os seus filhos e sobre a sua terra. Dessa forma, eles conseguiam os preços altos e também que eram ali cobrados pelos animais, porque depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar um ato de devoção que ali levou eles. Parece que não mudou muito hoje, não é? Infelizmente, os cambistas daquele lugar se mudaram e, em vez de animais, hoje vendem direto as bênçãos do céu ou até mesmo o perdão, não é? Tente imaginar uma cena, uma multidão de pessoas conversando, vários vendedores ali, como em uma feira, falando alto ou gritando, oferecendo e ajustando os preços de seus animais e tudo aquilo que a Torá permitia e pedia como sacrifício e oferta. Misturava-se com o mugir do gado que ali estava, com o balir das ovelhas, o arrulho dos pombos. Não viam o quão longe tinham sido levados do original desígnio do serviço instruído pelo próprio Deus. Os sacerdotes e os principais, que foram chamados para serem representantes de Deus diante da nação, eles deveriam ter corrigido os abusos do pátio ali no templo. Todo tipo de pessoas que ali estavam, mudos, cegos, coxos, surdos, todo tipo de adorador ali ia tentar prestar o louvor ao Deus eterno. Ao Jesus entrar no templo, ele viu agora toda essa cena. Viu a aflição do mais pobre, que acreditava que sem derramar o sangue ali de um holocausto, não haveria perdão para os seus pecados. Ele viu o pátio do templo, que deveria ser um lugar de acolher, um lugar de estar junto, ali o adorador. Ele viu aquele lugar transformado em um lugar de comércio profano. O lugar sagrado tinha se transformado em uma feira de negócios. Os adoradores que ofereciam seus sacrifícios, muitas vezes sem compreender que era um símbolo do único sacrifício perfeito. Ele, que prefigurava todos os sacrifícios que deveriam ser feitos, ele estava pessoalmente ali e não era nem reconhecido e muito menos honrado por eles. Todas as instruções que foi passado quanto aos sacrifícios de serviços santos foram agora pervertidos e muito mal interpretados. Jesus então vê que dessa forma que eles estão fazendo, só permitiam que o amor de Deus cada vez mais fosse distante, se tornasse distante dos pecadores. E os homens que estavam fazendo de sua graça uma mercadoria. Ao Jesus então contemplar essa cena, Jesus muda sua fisionomia pela indignação. E agora vê-se a autoridade e o poder nele. A atenção do povo é para ele agora atraída. E de repente todos percebem nele aquela indignação. E todo aquele barulho começa de repente a silenciar. Seu olhar percorre agora rapidamente para toda a multidão. E como lendo o íntimo de cada pessoa ali, ouve-se então claramente uma voz, um brado, dizendo: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então Jesus fez um chamado azorrague,
que é um chicote, mais ou menos como se fosse um açoite feito com várias cordas. É dito também que essa é a primeira purificação do templo. Jesus não atingiu as pessoas com o chamado chicote. Ali o chicote em sua mão era um símbolo de autoridade. Ninguém ousa agora a deter Jesus nesse momento. Em pouco tempo, o pátio do templo fica livre de todos aqueles comerciantes. Com a purificação do templo, Jesus anunciou uma coisa muito importante. Ele anunciou a sua missão como o Messias, de limpar a alma da contaminação do pecado. E muitos, infelizmente, já não conseguiam mais enxergar o perdão de Deus. Assim também, infelizmente, como eu disse, na história, continuou ocorrendo até hoje esse tipo de atitude. E muitos fazem da palavra de Deus um grande negócio. E muitos continuam sendo enganados, acreditando que precisam pagar ou fazer alguma coisa para comprar ou negociar o perdão e a reconciliação com Deus. Infelizmente, o amor e zelo que Deus tem por sua casa é muito grande. Hoje também existe a falta de zelo por muitos e o excesso por parte de alguns. Mas nunca se deve esquecer que mais que um símbolo é quem ele representa. Uma simples oração, por exemplo, ela pode se tornar tão mecânica que o verdadeiro sentido dela pode se perder. Como diz lá em João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Até nosso próximo estudo e que todos possamos dizer, assim como André disse, encontramos o Messias.